Ele estava sozinho, coberto de poeira. Um pastor alemão de pata torta, tremendo sob o peso de cada sussurro vindo da multidão. Nenhuma mão se levantou, nenhuma. Chamaram-no de inútil, irrecuperável, um fardo. O leiloeiro já se preparava para encerrar o assunto, quando um homem que ninguém tinha notado ergueu a mão, sem dizer uma palavra, sem hesitar. Um gesto simples, mas que desencadearia uma sequência de eventos que ninguém ali poderia prever. O que havia naquele cão que fez um desconhecido sair das sombras? E que segredo aquele homem carregava para caminhar de frente para a dor, da qual todos os outros fugiam? Essa história vai mais fundo do que você imagina. É uma jornada de lealdade, redenção e de um vínculo capaz de mudar a maneira como você enxerga o mundo. Mas antes de continuarmos, curta o vídeo e conta aí nos comentários de onde você está assistindo. A gente adora saber. O leilão de gado em Billings não era exatamente o lugar onde se esperava encontrar compaixão. No meio da poeira, do som metálico dos portões e dos gritos impacientes dos compradores avaliando um rebanho, quase não havia espaço para respirar, muito menos para sentir. Mas naquele dia, algo calou o barulho. Não foi a voz mais alta nem o touro mais forte, foi o cão. Ele mancou pela entrada lateral como uma sombra tentando reaprender a andar sob a luz. Um pastor alemão, macho com o pelo sujo de lama e marcado por feridas antigas. Uma das patas traseiras arrastava no chão, como se já tivesse desistido há meses. As costelas saltavam sob o pelo falhado e uma cicatriz de corrente desbotada cercava seu pescoço. Uma lembrança que o tempo não conseguiu apagar. Ele não latiu, não implorou. Apenas ficou ali, tremendo, mas firme, como se soubesse que seu destino seria decidido diante de pessoas que nem se importavam em saber seu nome. O leiloeiro, normalmente enérgico, tropeçou nas palavras. Alguns murmúrios se espalharam pelo galpão. Aquele já era. Nem vale a ração. Aposto que mordeu alguém. Nenhum lance, nenhum olhar de pena. O silêncio que o cercava não era de respeito, era de indiferença. Para eles, ele não era um cachorro, era só um estorvo com batimentos cardíacos. E justo quando o leiloeiro se preparava para encerrar e mandar retirar o animal, uma mão se ergueu no fundo do galpão, sem chamar atenção, sem pressa. Apenas subiu, calma e firme, como se já esperasse por aquele momento. Cabeças se viraram, murmúrios se espalharam. Ninguém reconheceu o homem. Usava uma jaqueta de couro gasta, que provavelmente já tinha cruzado mais estradas do que muitos caminhões ali. As botas estavam cobertas pela lama de Montana. O cabelo prateava nas laterais e uma cicatriz antiga atravessava sua mandíbula, como um mapa apontando para um passado que ele nunca contava. Ninguém disse seu nome. Ele não falou uma palavra, mas o leve aceno de cabeça que deu, só uma vez, pesou mais que qualquer oferta em dinheiro. O martelo caiu, vendido. As pessoas piscaram, confusas. Por que alguém como ele levaria um cão como aquele? Seria piedade? Um erro? Ou algo que eles jamais entenderiam? O homem desceu o corredor com passos lentos. Não hesitou. Não recuou quando o cão ergueu a cabeça. O pastor alemão o encarou, as pernas trêmulas. Mas havia algo naqueles olhos âmbar. Os olhos dele tremiam como brasas prestes a se apagar, sopradas pelo vento. Quando o homem se ajoelhou ao seu lado, não tentou puxá-lo ou segurá-lo. Apenas pousou a mão, aberta e paciente, sobre o ombro do cão. O que aconteceu depois ninguém esperava. O pastor alemão se aproximou, quase imperceptivelmente, e encostou seu corpo naquela mão, como se fosse o primeiro toque verdadeiro que sentia em anos. Ele não rosnou, não chorou, apenas descansou o peso contra a perna do homem e respirou. Não foi dramático, não foi barulhento, mas todos sentiram. Foi como assistir duas feridas antigas, tentando, juntas, lembrar como era ser inteiro. Alguém gravou a cena com o celular. O vídeo não mostrava muito. Só um desconhecido e um cachorro, imóveis e em silêncio, no meio do caos de um pátio de leilão. Mas foi o suficiente para viralizar. O que o vídeo não mostrava era o motivo por trás daquela mão erguida, nem a história guardada nos olhos do homem.
E muito menos o que aquele cachorro faria nos dias que viriam, deixando todos perguntando: quanto sofrimento é necessário para que alguém finalmente encontre o caminho de volta para casa? A estrada de volta era ladeada por árvores enferrujadas, agarradas aos últimos suspiros do outono. A velha caminhonete gemia a cada buraco, como se tivesse opiniões próprias. Mas Elijah Kane não dizia uma palavra. Mãos firmes no volante, olhos fixos na estrada, embora, vez ou outra, lançasse um olhar pelo retrovisor. Lá atrás, deitado na caçamba, estava o pastor alemão, silencioso. Os olhos semicerrados, mas nunca completamente fechados. Cada solavanco o fazia estremecer, como se esperasse que o mundo voltasse a ser cruel a qualquer momento. Mas aquele lugar já não era o leilão. E Elijah não era como os outros. A cabana o aguardava nos arredores de Laurel, Montana, onde os pinheiros encontram o silêncio e ninguém aparece, a menos que esteja perdido. Ela se erguia como uma relíquia, meio engolida pela floresta, com uma varanda torta o suficiente para lhe dar personalidade. Elijah vivia ali há anos, sozinho, sem visitas, sem entregas. Apenas um fogão antigo, uma pilha de lenha empilhada com precisão militar e uma cama que já havia esquecido o que era ser dividida. Ele nunca trazia nada para casa. Até agora. Elijah carregou o cão nos braços como quem segura algo sagrado, como se tivesse medo de acordar um fantasma. O cão não resistiu. Apenas tremia levemente, a respiração rasa, como quem não sabe se tem o direito de descansar. Elijah o deitou sobre um cobertor de flanela perto da lareira. Adicionou toalhas, reacendeu o fogo até que ele dançasse. O calor se espalhou devagar, abraçando o cômodo. Mesmo assim, o cachorro não fechava os olhos. Naquela noite, Elijah preparou um ensopado simples. O cão não comeu, não se mexeu, apenas observou, olhos atentos a cada passo, a cada suspiro. Vigiava especialmente quando a mão de Elijah passava perto de algo quente ou afiado. Não era medo, era defesa. Como se alguém um dia tivesse ensinado que o silêncio pode virar violência num estalar de dedos. Elijah não forçou nada, não deu comandos. Apenas se sentou do outro lado da sala, perto da lareira, e murmurou, quase para o fogo: Rook. As orelhas do cachorro se moveram, pouco, mas o bastante para denunciar uma centelha de reconhecimento. Ou talvez curiosidade. Elijah tentou de novo, mais suave. Rook, esse é o seu nome agora. O cão não se moveu, mas também não recusou. E o silêncio pareceu mudar um pouco. Como se o vento lá fora tivesse mudado de ideia sobre o quão fria aquela noite precisava ser. Por horas, Elijah não saiu do lugar. Não leu, não dormiu. Apenas observava o fogo dançar contra as velhas paredes de madeira, enquanto o cachorro permanecia imóvel, olhos sempre abertos. Quando a lenha estalou do jeito certo, Rook estremeceu. Elijah não disse nada. Apenas puxou outro cobertor e deixou a mão ali, perto, sem tocar. Rook ficou olhando para aquela mão por minutos, imóvel. E então, como se testasse a gravidade, moveu-se só 1 centímetro, até que a ponta de sua pata encostasse nos dedos do homem. Sem trovões, sem música épica, apenas 2 vidas que haviam sido arrastadas pelo mundo encontrando, enfim, uma a outra, no momento mais silencioso e delicado possível. O dia seguinte amanheceu com geada nas janelas e a floresta ainda adormecida. Elijah não acordou com latidos, nem com movimento. Acordou com calor. Rook havia se movido durante a noite. Agora deitava perto da lareira, mais próximo do homem que nunca lhe exigira nada. Ainda não era confiança, nem paz, mas era um começo, e começos importam. Às vezes, a cura não chega com fanfarras ou luzes brilhantes. Às vezes, ela está no leve som de garras no assoalho velho, na respiração compartilhada entre um homem e um cão que já viram demais, e no pacto silencioso de que, talvez, aquela cabana pudesse abrigar mais do que apenas fantasmas. Agulhas de pinheiro cobriam o chão, como se alguém tivesse salpicado poeira de prata sobre a floresta. Lá dentro, Elijah preparava um café forte o bastante para acordar os mortos. Mas seus olhos não estavam na caneca. Estavam no cão.
Rook permanecia encolhido perto da lareira, um dos olhos sempre semiabertos, sempre observando, nunca confiando demais. A cura tem seu próprio ritmo, e Rook ainda não estava pronto para dançar. Elijah colocou uma tigela com comida macia ao lado dele. Frango, arroz, um pouco de caldo de osso. Mas o cão só se mexeu quando Elijah se sentou ali, no chão de madeira, ao seu lado. Então, centímetro por centímetro, como se seu corpo tivesse aprendido a esperar traição no toque, Rook se inclinou e começou a comer. Não devorou a comida como um cão faminto. Ele parava a cada poucas mordidas, lançando um olhar cauteloso para o homem, atento ao som de um passo pesado, um grito, uma mão erguida no momento errado. Com o passar dos dias, a pata de Rook não melhorava. Na verdade, Elijah começou a notar algo pior. Na terceira tarde, após um passeio lento e cuidadoso pelo quintal, ele tentou escovar os pelos embolados perto da traseira do cão. Foi aí que aconteceu. Um único toque perto da perna traseira e Rook entrou em pânico. Se virou num estalo, rosnando. Não por agressividade, mas por puro terror. Um som baixo, gutural, emergiu de sua garganta. Não para ferir, mas para avisar. Elijah congelou. A escova caiu de sua mão. Rook recuou, trêmulo, rabo entre as pernas, coração disparado. Elijah não gritou, não avançou. Apenas se ajoelhou devagar, palma da mão virada para cima e esperou. Rook não voltou de imediato. Ficou parado na borda do tapete, corpo tenso, olhos vasculhando o ambiente como um animal encurralado esperando o golpe. 10 minutos se passaram, e então, com a hesitação de quem já viu o pior, ele deu um passo, depois outro, até que finalmente encostou o focinho, suave, na mão de Elijah. Uma rendição silenciosa. Não era confiança. Era cansaço, de carregar sozinho o peso de tudo o que ficou para trás. Mais tarde, naquela mesma noite, Elijah passou os dedos com cuidado pelo corpo do cão, verificando o ferimento ainda em cicatrização. Foi quando notou algo estranho sob a pelagem. Não era só uma marca, eram várias, círculos queimados. Alguns antigos, outros recentes, feitos com precisão, por alguém que sabia exatamente onde um cão não conseguiria coçar ou morder. As mãos de Elijah pararam. A respiração falhou por um instante. Seu rosto permaneceu imóvel, mas os olhos diziam outra coisa. Raiva, culpa, algo mais profundo. Ele não disse nada. Apenas fechou os olhos por um momento, como quem precisa se ancorar antes de fazer algo que não poderá desfazer. Enquanto as chamas da lareira diminuíam, Elijah puxou um velho caderno de couro debaixo da cama. Sentou-se à mesa da cozinha, caneta na mão, e começou a escrever. Não para alguém ler, mas como quem tenta soltar um peso que o coração já não aguenta carregar sozinho. A tinta fluía rápida. As frases eram quebradas. Nomes, lugares, perguntas. Eu devia ter dito algo naquela época. Por que não denunciei? Será que eu já te conhecia? Enquanto isso, Rook se mexia durante o sono, inquieto. Soltava gemidos baixos, pequenos ganidos, como se ainda estivesse preso atrás das pálpebras, em algum lugar onde ninguém o alcançava. Elijah se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado da lareira e sussurrou. Você não está mais lá. O corpo de Rook tremeu uma vez. E depois se acalmou. O pesadelo passou, mas as perguntas continuaram no ar, como fumaça que não encontra saída. Nos dias seguintes, mais padrões se revelaram. Rook estremecia ao som de correntes. Fugia para debaixo da mesa quando Elijah derrubava uma tigela de metal. Rosnava, não para pessoas, mas para uniformes. Até mesmo a visão de um boné com insígnia fazia seus pelos se eriçarem. Esses comportamentos não eram aleatórios. Eram cicatrizes costuradas no sistema nervoso. Quem havia ferido Rook não destruiu apenas os ossos. Quebrou também a linguagem, a confiança, a memória. Mas havia outra coisa. Algo que Elijah não conseguia nomear. Toda vez que Rook o encarava, não com medo, nem com dúvida, mas com um olhar familiar, aquilo o atingia como uma onda que nunca quebra. Como se o cão não estivesse vendo um novo lar, mas reconhecendo algo antigo. E Elijah sentia o mesmo. A estranha sensação de que, de alguma forma, essa não era a primeira colisão entre eles.
Era um reencontro. E o que quer que Rook estivesse tentando escapar, talvez não fosse só o passado dele. Talvez fosse o de Elijah também. O silêncio que envolvia a cabana todas as noites não era apenas pacífico. Era carregado, como se o próprio ar soubesse segredos, mas se recusasse a contar. Porta lateral. Alguém estava ali. Não uma memória, não um vulto do passado, mas alguém real. Elijah parou. Rook também. O ar ficou pesado de novo, mas dessa vez não por lembranças. Era presença. Elijah levou a mão devagar até a lateral do casaco, onde um velho canivete ainda descansava no bolso interno. Não era uma arma, mas era memória sólida, e às vezes memória cortava mais fundo que aço. Rook rosnou baixo, um som quase inaudível, mas cheio de sentido. Fica, Elijah murmurou, mas o cão não ficou. Em vez disso, deu 2 passos adiante, o corpo baixo, atento, farejando o ar como se reconhecesse um cheiro antigo. Um cheiro que doía. A lateral do celeiro estalou. Um vulto correu. Elijah reagiu instintivamente, não com violência, mas com precisão. Rodeou a lateral oposta, fez sinal com a mão. Rook entendeu. Não era só adestramento, era conexão. O vulto correu para os fundos e por um segundo, tudo pareceu ficar em câmera lenta. Os pés pisando terra molhada, um grito sufocado, e então o som inconfundível de uma porta de ferro batendo ao longe. A entrada para o antigo porão do celeiro. Elijah chegou segundos depois. Rook já estava parado à frente da escotilha meio aberta, o corpo inteiro tenso, o focinho apontado para a escuridão. Ali, no fundo daquele celeiro, estavam as respostas. E talvez os horrores. Elijah não hesitou. Pegou uma lanterna velha do porta-luvas do caminhão e desceu degrau por degrau com Rook colado à sua sombra. O ar lá embaixo era úmido, denso, carregado de silêncio e mofo. Mas havia mais. Um cheiro metálico, antigo, difícil de esquecer. Os feixes de luz dançavam pelas paredes de concreto nu, revelando pedaços de coisas que deviam ter sido enterradas junto com a culpa. Ganchos, correntes, marcas nas paredes que pareciam arranhões. E num canto, uma velha manta suja, com as mesmas marcas de queimadura que Elijah havia encontrado em Rook. O cão não rosnou, não latiu, apenas se encolheu, os olhos fixos naquele pano, como se olhasse para si mesmo, anos antes. Elijah caiu de joelhos. A lanterna tremeu em sua mão. A voz saiu baixa, quase sem som. Eu devia ter voltado antes. Rook se aproximou e deitou a cabeça no colo dele. Foi assim que a verdade chegou. Não com gritos, não com vingança, mas com o som de um coração quebrado, batendo em silêncio ao lado de outro. E o que quer que viesse depois, polícia, justiça ou fantasmas, já não importava do mesmo jeito. Eles tinham descido até o fundo juntos, e agora, pela primeira vez, estavam prontos para subir. Sentado na traseira da caminhonete, Elijah segurava um café já frio, Rook com um focinho apoiado em sua bota. O céu começava a sangrar laranja no horizonte, mas não trazia paz, só clareza e direção. Ele abriu o porta-luvas novamente. Puxou o bloco de anotações e, abaixo das palavras "Isso não acabou", escreveu um nome em letras fortes. Everett Rohr. Então uma lista começou. Pessoas que lhe deviam favores. Pessoas que deviam a Rohr, mais ainda, locais, nomes, datas. Elijah escrevia como um homem que não sabia se teria chance de escrever de novo. Cada linha era um mapa, uma arma ou um aviso. Rook se mexeu, orelhas contraindo. O corpo dele já era outro, agora tenso, desperto, alinhado ao ritmo do coração de Elijah. Eles não estavam apenas se curando, estavam caçando alguma coisa, alguém. Elijah olhou para a linha das árvores e disse em voz alta, não para o cão nem para si mesmo, mas para o peso que pairava no ar. Chega de se esconder. Partiram pouco depois das 7, rumo ao norte. Não para o condado de Yellowstone, exatamente, mas para os arredores, onde os mapas ficavam imprecisos, e o sinal do celular sumia. Elijah não avisou ninguém, nem Alina nem Dwyer. Aquilo não era uma missão, era um retorno. No meio do dia, chegaram à estrada de cascalho que levava ao antigo instalação 18 número
que nunca foi divulgado, só sussurrado entre homens com dólares de mais e consciência de menos. O portão de entrada pendia torto nas dobradiças enferrujadas, sem placas, só silêncio e um rastro de pneu sumindo no mato alto. Elijah desceu. Rook não esperou comando algum, seguiu adiante devagar, focinho rente ao chão. Cada movimento das orelhas parecia ecoar lembranças. Dor. A instalação estava mais intacta do que Elijah esperava. Janelas quebradas, claro, portas metálicas corroídas, mas não fora saqueada, apenas abandonada. Como se os fantasmas ali bastassem para manter longe qualquer curioso. Lá dentro, o ar cheirava a alvejante sangue. Os passos de Elijah ecoavam nos corredores de concreto, ainda alinhados com caixas de contenção. Não gaiolas, nem canis. Caixas para controle, não para cuidado. Rook parou de repente em frente a uma delas no final do corredor. A porta ainda acorrentada, embora o cadeado tivesse se rendido à ferrugem. O chão dentro manchado escuro em alguns pontos. Elijah não perguntou por que o cão havia parado. Ele sabia. Ajoelhou-se ao lado de Rook e sussurrou. Foi aqui que te quebraram. Rook não se moveu. Não piscou. Apenas encostou o corpo até as costelas tocarem o joelho de Elijah. Sem rosnado, sem medo. Só algo mais profundo. Reconhecimento. Então veio o som, não alto, não perto, mas real, metal contra metal. Passos, uma porta, talvez só o vento. Mas Elijah não esperou para descobrir. Levantou-se devagar e pegou a única arma que tinha. Uma barra de ferro do fundo da caminhonete. A mão não tremia. O silêncio voltou mais espesso agora, mais carregado de presença. Elijah olhou para o cão. Fica perto. E juntos avançaram para dentro da escuridão. Não apenas para encontrar quem ainda caminhava por aqueles corredores, mas para encarar o que os dois tinham vindo terminar. Alguém se movia atrás do revestimento apodrecido. Alguém estava observando. Elijah deu um passo à frente, mas Rook rosnou, baixo e gutural, interrompendo-o no mesmo instante. Quem quer que fosse não saiu de seu esconderijo, e Elijah não perseguiu. Em vez disso, abriu o porta-luvas, puxou um bloco de notas dobrado e escreveu 3 palavras. Isso não acabou. A volta foi ainda mais silenciosa, mas o silêncio não estava vazio. Zumbia com urgência. Elijah sabia agora que isso não era apenas sobre o passado de Rook. Era sobre sua própria responsabilidade e os assuntos inacabados que ainda esperavam nas sombras de celeiros esquecidos e trilhas de papel queimadas. De volta à cabana, Elijah colocou o bloco de notas sujo de lama sobre a mesa e começou a reunir velhos contatos. Nomes que ele não pronunciava havia anos. Fazendeiros, leiloeiros, pessoas que sabiam como o submundo funcionava por trás da fachada limpa da indústria pecuária. E enquanto o fogo estalava atrás dele, Rook se enroscou novamente no tapete. Desta vez, não de frente para a porta, mas de frente para Elijah. Porque agora eles não eram mais apenas 2 sobreviventes. Eram uma unidade com uma missão. E a verdade não estava mais enterrada. Elijah não perdeu tempo. Na manhã seguinte, após poucos goles de café amargo, colocou o cachorro na caminhonete e seguiu para o leste, direto para Bozeman. Fragmentos da noite anterior zumbiam em sua mente. Aquela sombra no rancho, os velhos postes de cerca que pareciam esconder um cemitério inteiro de segredos. Mas era o cachorro que o assombrava mais. O jeito como ele gemeu perto da terra rasa, como olhou para Elijah como se já soubesse tudo. Bozeman ficava a 1 hora dali, e a paisagem se tornava mais aberta a cada milha. Mas o aperto de Elijah no volante só aumentava. Ele não ia àquela clínica veterinária fazia anos. Não desde que ele e a Lina Merrick haviam parado de se falar. Por muitos motivos. Mas se alguém sabia ler além das feridas, era ela. O momento em que Elijah entrou pela porta, a recepcionista enrijeceu. Dr. Merrick chamou imediatamente, sem sequer pedir um nome. E então, lá estava ela, a Lina. Mangas arregaçadas, olhos atentos, enxugando as mãos com um pano manchado. Ela não sorriu. Não perguntou por que ele estava ali. Seu olhar foi direto para o cão. Rook mancava atrás de Elijah, então sentou-se, tenso.
olhos indo e vindo entre os dois, como se estivesse decifrando um código. Alina se aproximou devagar, agachou-se em silêncio e pôs a mão perto do pescoço do cachorro. Ele não se encolheu. E isso, mais do que qualquer outra coisa, disse tudo a ela. Elijah, ela disse por fim, levantando-se. Vamos dar uma olhada. Dentro da sala de exames, o clima mudou. O cachorro permaneceu calmo, deixando-a levantar sua pata, apalpar suas costelas. Mas quando ela separou delicadamente o pelo ao longo do flanco dele, ela congelou. Isso não foi cerca, murmurou. Isso foi intencional. O coração de Elijah desacelerou no peito. O que você quer dizer? Alina não olhou para ele. Ela focou no exame. Cicatrizes antigas, marcas de queimadura, anéis. Moveu-se para o peito do cão. Encontrou outra. Esse padrão, ela começou de novo. Normalmente vem de bastões de choque. O silêncio que se seguiu foi denso. Bastões de choque. Ele já a engoliu em seco. As mãos se fecharam sobre os joelhos. Ele se lembrou das histórias. Rumores em ranchos de fundo de estrada, sobre quebrar cães agressivos, fazê-los temer, obedecer, ou pior, torná-los violentos por esporte. Alina recuou da mesa e soltou o ar. Ele não foi só abusado, foi treinado para sobreviver a algo que nenhum ser vivo deveria suportar. Então ela puxou um escaneamento. E ali surgiu o que mudaria tudo. Um chip. Ambos se inclinaram. O monitor piscou, puxando registros de um banco de dados esquecido. E quando o nome surgiu, Elijah parou de respirar. Alina hesitou antes de ler em voz alta. O cachorro havia sido registrado em uma instalação de confinamento de gado. Uma que Elijah conhecia muito bem. Condado de Yellowstone. Fechada há 5 anos. Ligada a um homem que raramente mostrava o rosto, mas sempre conseguia o que queria. A voz de Alina falhou ao ler a última linha. Proprietário registrado. Everett Rohr. Elijah se recostou, atordoado. O nome o atingiu como um trem desgovernado. Rohr, o homem por trás dos leilões. O homem para quem Elijah já havia trabalhado. Quando sua vida tinha escurecido. O homem cujo império Elijah tentara esquecer. Mas o cão não esqueceu. Rook não piscou. Apenas virou ligeiramente a cabeça, encarando Elijah, silencioso como sempre. Como se dissesse, você já sabia. Alina não falou mais. Ela viu Elijah se desfazendo por dentro em silêncio. Ele se levantou devagar, andou até a porta, parou. Fique com o escaneamento. Não apague nada. Lá fora o vento havia engrossado. Elijah ficou parado ao lado do caminhão, olhos fechados, sussurrando algo que só o cachorro ouviu. Um nome, um lugar e uma promessa. Porque agora, isso não era mais apenas sobre resgatar o cachorro de seu passado. Era sobre garantir que nenhuma outra alma, de 2 ou 4 patas, fosse esmagada sob o mesmo peso outra vez. Elijah não dormiu naquela noite. O nome no arquivo o perseguiu em círculos, ecoando mais alto do que o silêncio de sua cabana,